Pode começar. Boa noite a todos, né? É um prazer estar aqui junto de vocês para mais um capítulo do livro Os Mensageiros. Hoje nós iremos abordar, né, estudar o capítulo 33, A Caminho da Crosta. Então, só relembrando, né, no capítulo anterior, nós ficamos com aquela melodia, né, da Ismália, linda, que nos levou a grandes reflexões. E chegou o momento, né, do André, do André e o Vicente, né, se despedirem lá do posto de socorro, onde eles estavam, alguns capítulos anteriores, né, eles chegaram nesse posto de socorro, mas chegou o dia deles se despedirem, né, para caminhar, para continuar a sua jornada até a costa terrestre. Então, é um capítulo, né, de muito ensinamento, muito rico, assim como os outros. Aí ele começa assim: após nos refazermos pela manhã, considerando a viagem ainda longa, despedimos-nos comovidos, pelo menos quanto a mim. Podia afirmar que me afastava com mágoa, tão belas as lições ali colhidas. Alfredo e a esposa nos abraçaram, sensibilizados, desejando-nos jornada feliz e êxito no trabalho. Vários amigos da véspera estavam presentes, saudando-nos jubilosos. Tomamos o carro, agradavelmente surpreendidos. Ser-me-ia muito difícil descrever a pequena máquina, que mais se assemelhava a pequeno automóvel de asas, a deslocar-se impulsionado por fluidos elétricos acumulados. Sempre generoso, Aniceto explicou. Aceitei a cooperação do aparelho, não porque os desejo escravizados ao menor esforço, mas porque a permanência, embora ligeira, no posto de socorro, constituiu ensejo dos mais frutuosos à aquisição de conhecimentos necessários. Receberam vocês lições intensivas relativamente aos nossos irmãos perturbados e sofredores, bem como sobre os efeitos da prece. Desse modo, temos nosso expediente bastante adiantado, considerando que se encontram ambos em tarefa de observação e aprendizado, acima de tudo. E depois da pequena pausa, continuou. Não creiam, todavia, que possamos aproveitar a máquina até a crosta. Calculo que só poderemos voar até o meio-dia. Em seguida, prosseguiremos a pé. Então, aí ele está explicando, né, esse momento deles, o auxílio que eles receberam, né, do automóvel, e falou também, né, da importância deles terem parado naquele posto de socorro, né, da necessidade, quanto aprendizado eles tiveram, principalmente, né, que eles estão partindo para a crosta terrestre, eles estão partindo para a crosta terrestre, né, e lá eles viram socorros aos irmãos perturbados, auxílio, né, os irmãos sendo auxiliados, assim também como a importância da prece, né, no trabalho. Alguém quer falar alguma coisa? Então pode passar, Eloy. Aniceto calou-se por instantes, sorriu noutra expressão fisionômica e acentuou. Isto, porém, acontecerá somente enquanto não hajam vocês criados asas espirituais, que possam vencer todas as resistências vibratórias. Semelhante realização não pode estar distante, dependerá do esforço que desejarem despender no trabalho aquisitivo. Todo aquele que opera e coopere de espírito voltado para Deus, poderá aguardar sempre o melhor. Não é promessa de amizade, é lei. Então, aí ele fala, né, da importância né, do trabalho, né,
que um dia eles não precisarão mais da trabalho do auxílio do automóvel, né? Eles podem criar asas e terão. Na época, na hora que eu li, nem imaginei asas físicas mesmo, mas é a questão da elevação mental deles, estarão preparados para fazer essa locomoção sem precisar de apoio de nenhum automóvel. E uma coisa que chamou atenção é quando ele falou, né, que todo aquele que opere e coopere de espírito voltado para Deus poderá aguardar sempre o melhor. E a gente, né, sabe disso muito bem, quando nós estamos, né, compromissados com o trabalho, né, para o bem, nós sempre temos um apoio, nunca estamos desamparados. E esse é o que eu creio, né, espero que todos também tenham essa mesma ideia. Nunca nos podemos nos sentir desamparados quando estamos no trabalho. O pequeno aparelho nos conduziu por enormes distâncias, sempre no ar, mas conservando-se a reduzida altura do solo. Quase precisamente ao meio-dia, estacionamos em um humilde pouso, destinado a abastecimento e reparação da maquinaria de natureza daquela que havíamos viajado. Despediu-se de nós o condutor, que nos desejou boa viagem, preparando-se para regressar. A paisagem tornou-se, então, muito fria e distante. Não estávamos em caminhos trevosos, mas muito escuro e nevoento. Tornara-se densa a atmosfera, alterando-nos a respiração. Aniceto contemplou conosco a vastidão caliginosa e falou em tom grave. Com 4 horas de locomoção, estaremos na crosta. Reparem a sombra que nos rodeiam. Identifiquem a mudança geral. Infelizmente, as missões vibratórias da humanidade encarnada são de natureza bastante inferior, e nos referindo à maioria das criaturas terrestres. E estas regiões estão repletas de resíduos escuros, de matéria mental dos encarnados e desencarnados de baixa condição. Então, ele fala desse trajeto, né, quanto mais foi aproximando-se da crosta, mais pesada, né, mais dificuldades eles tiveram para continuar a caminhada. E aí, né, Alfredo Aniceto pediu que eles fizessem observação, né, reparassem como estava, cada momento mais próximo à Terra, eles estavam mais pesada, era a atmosfera ali, né? Atravessamos grandes zonas, não propriamente tenebrosas, mas muito escuras ao nosso olhar. Dali a 2 horas, porém, encontraremos sinal da luz solar. Nossa peregrinação, francamente, foi muito pesada e dolorosa, e somente aí avaliei de fato a enorme diferença da estrada comum que liga a crosta a nosso lar, e aquela que agora percorríamos a pé, vencendo obstáculos de vultos. Imaginei comovido o sacrifício dos grandes missionários espirituais que assistem o homem, compreendendo, então, quão meritoso lhe é o serviço e como necessitam disposições especiais e formidável bom ânimo para auxiliarem as criaturas encarnadas de maneira constante. Os monstros que fugiam da nossa aproximação, escondendo-se no fundo sombrio da paisagem, era indescritível. Obedecendo à determinação de Aniceto, não posso ensaiar qualquer informe nesse sentido, a fim de não criar imagens mentais de ordem inferior no espírito dos que, caso venha a ler esta humilde notícia. Eu achei muito interessante essa preocupação, né, deles não fazer descrição desses espíritos, né, que ele está escrevendo como monstros,
para não impressionar, né, os leitores, né, nós aqui. Mas a gente tem, né, imagina que seria espíritos, né, que estavam ali ainda em deformações, né, de acordo com sua condição mental, mas eu achei muito interessante essa preocupação, né, de não trazer detalhes para não ficar impregnado nas mentes, né, nossas mentes. No horário previsto, por nosso orientador, começamos a vislumbrar de novo a luz do sol, como se tivéssemos em madrugada clara. O espetáculo era magnífico e novo para mim. Calor brando começou a vigorar-nos. Aniceto fixou o quadro maravilhoso dos raios de luz atravessando as sombras e falou de olhos úmidos. Agradeçamos ao Senhor dos mundos a bênção do sol. Na natureza física, é a mais alta imagem de Deus que conhecemos. Temos-nos nas mais variadas combinações, segundo a substância das esferas que habitamos dentro do sistema. Mais à frente ele vai falar, né, desse Sol em todos os planetas, né, importância, mas eu achei muito interessante quando ele fala, agradecemos ao Senhor dos mundos a bênção do Sol, e realmente o Sol, a gente sabe que é vida, né, é energia, quando a pessoa está doente, ela sempre recomendações, toma um solzinho da manhã, então, porque aquele momento não é uma coisa à toa, é porque é recarregar energias mesmo, né? Uma pessoa, quando está idosa, a gente passa naqueles casos de repouso, de idosa, tem que ter tanto senhorzinho ali tomando sol, ali é o momento dele, né, recarregar suas energias, disposição, e a gente sabe que pessoas que estão psicologicamente adoentada, muitas não querem a luz do sol, né? E aí a recomendação é essa, que ela saia para tomar um sol, né? Isso eu achei muito interessante. Alguém quer falar alguma coisa? Sim, eu queria chamar a atenção aqui para uma coisa, é que ele diz aqui, né, que a nossa peregrinação foi muito pesada e dolorosa, e que somente aí ele avaliou a enorme diferença da estrada comum que liga a crosta a nosso lar e aquela que eles percorriam, que a gente vai lembrar, né, que de nosso lar para a crosta da terra tem aquele caminho, né, aquela passagem, que está nos capítulos para trás, que nós já estudamos, que conta, né, desse caminho, dessa estrada que os espíritos percorrem, né, é uma estrada construída para que os espíritos que vão regressar à Terra, sobretudo aqueles que vão reencarnar, que usam essa estrada, não se abalem, né, com as coisas que tem nas adjacências. Então, assim, é uma estrada pavimentada, muito bem feita, só que Aniceto retirou eles dessa estrada. Eles estão fazendo um outro percurso, lembra? Fazendo um percurso a pé. Eles estão descobrindo a paisagem sem passar por aquela estrada bonita. Eles foram, pegaram uma caminhada assim bem potente e olha para vocês verem a distância. A colônia está no umbral, eles estão no umbral. E aí tem uma distância, né? Porque eles saíram de manhã, usaram um carro de volitação. O carro deixou eles meio-dia num posto de reparos, que é outra coisa muito interessante, né? É tudo muito organizado. Então, existe um posto de reparo, que a gente fica pensando tudo é mágica, a gente já viu que as coisas não são mágicas, né? Não tem esse milagre, fecha o olho e as coisas acontecem. Não, gente, está na Terra, né? Está num plano muito material. Está no plano espiritual, mas um plano muito material. Em nosso lar, os jardins contam com os jardineiros para manter as belezas. Então, tem um trabalho ativo, tudo é trabalho.
E aí tem um posto de abastecimento e de reparo para esses carros, esses transportes, né, que a gente engraçado que o André Luiz fala, assim, que ele não conseguiria descrever para a gente, porque isso aqui se dá nos idos lá de 1939, né, 40. Então, tudo que a gente tem hoje como, referência de evolução, de até de cinema mesmo, para a gente poder entender as coisas, não existia nessa época. Então, agora a gente já consegue ter um desenho na nossa mente do que é esses carros que flutuam, né, flutuam a uma certa altura do solo, quer dizer, eles não viajam no céu como naves, mas eles estão a uma certa altura do solo. Então ele não consegue descrever para a gente, porque isso lá na época que o Chico recebeu esse livro, essa psicografia, não daria, né, para as pessoas compreenderem isso, mas hoje a gente já consegue compreender. E muitos de nós, se vê uma coisa dessa, um carro desse volitando por aí, a gente vai falar: "Vimos disco voador", não é mesmo? Mas olha só, são carros de propulsão, como as máquinas, né, as naves que existem aí também são, né, são outras ciências, outros desenvolvimentos. Então, esse carro tem um posto de reparo para ele. Se houver necessidade, se alguma coisa precisar ser consertada, tem um posto. E aí o carro deixa eles lá por volta de meio-dia, e aí eles estão chegando à crosta da terra, o sol já está praticamente se pondo. Então, quer dizer, eles andaram muito, andaram mais de 5 horas, né. O sol já tá praticamente se pondo, já está no poente já. Então, é uma coisa extraordinária. Então, assim, eles andaram muito, tiveram a oportunidade de visualizar muita coisa, de ver muita coisa, aprender muita coisa, e é fantástico, né, é uma coisa maravilhosa. E outra, que ele faz um desenho do sol aqui para a gente ver, né, que eu achei muito bonito também, porque ele fala que o Sol é visto de formas diferentes nos mundos, né. Aqui na Terra, no ambiente que eles estão, eles percebem o Sol de uma forma, na Terra, a humanidade percebe o Sol de uma forma, em outros mundos se percebem o Sol de outra forma, é de acordo e o Sol se mostra em cada lugar, em cada estação de vida, de uma forma diferente, mas é o mesmo sol. Então a gente vai lembrar, né, Deus se mostra de formas diferentes em todo o ambiente, porque ele preenche todo o ambiente, e cada um de nós o percebe de uma forma. Mas é o mesmo Deus para todo mundo, né. Ele faz esse comparativo da natureza, do sol com Deus, e é muito bacana isso. Eu achei muito bonita essa forma dele casar o criador com a sua própria criação, né, e nos fazer observar, fazer com que a gente perceba o que ele está falando, né, qual que é o desenho que ele está deixando para gente. É uma coisa muito bonita da gente pensar, né, porque a gente passa pela vida, a gente passa pelos dias se comportando de forma muito fortuita, a gente acha que: "Ah, tá tudo certo, o dia nasceu, o dia acabou, é isso aí que Deus programou", mas e é óbvio que é. Só que a gente não percebe a riqueza dos detalhes, né. E aqui ele está falando para a gente de detalhes muito muito bonitos, que Deus mora nos detalhes, e a gente consegue perceber ele nos detalhes. A grandeza é evidente, mas os detalhes são muito ricos, né. Alguém levantou a mão?
Oi, eu levantei a mão, sim. É só para pegar o raciocínio aqui da Renata, que até a gente mesmo, né, quando a gente está num dia melhor, a gente tem mais possibilidade de observar a natureza, tem olhos para ver, né? É diferente quando a gente tá na correria e tá no dia a dia, muitas vezes a gente passa despercebido por tanta coisa bonita que nem o sol direito a gente consegue observar, né? Então, ele falou de pensamentos, remetendo também àquela outra momento que você comentou, leu sobre pensamentos, que ele não faz menção à descrição dos monstros, né? Para a gente não mentalizar aquela situação. Porque o pensamento da gente também tem muita força, muito poder. E como é importante a gente pensar de maneira positiva, tentar levar o nosso dia com um olhar para o belo, com um olhar para a natureza. E nesse trecho eu entendi muito isso, que ele coloca isso para gente. Olhar para quem tem olhos de ver, né? É isso. Obrigada. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Está aberto, viu, gente? Fiquem à vontade. Então, pode passar, Elaine, por favor. O Sol, ele está em nosso lar de acordo com os elementos básicos de vida e permanece na Terra segundo as qualidades magnéticas da crosta. É visto em Júpiter de maneira diferente. Ilumina Vênus com outra modalidade de luz. Aparece em Saturno, noutra roupagem brilhante. Entretanto, é sempre o mesmo, sempre a radiosa sede das nossas energias vitais. Avançamos, comovidos, e daí, a algum tempo, surge-nos o astro sublime, na posição que antecede o crepúsculo. Doutras vezes, viajando sempre atrás da estrada luminosa, e fácil de ser percorrida, em vista das possibilidades de volitação. Não fizera maior reparo. Agora, porém, que atravessar as névoas compactas, anotava diferenças profundas. Pode passar, Eloy. A certa distância surgia a Terra, não na forma esférica, porque nós achávamos não longe da crosta, mas com paisagem além, interpenetrar-se nas extensas regiões espirituais. O sol resplandecia rumo ao poente, como uma enorme lâmpada de ouro. Aniceto, que fazia alegrar-se, sobremaneira exclamou: entramos na zona de influenciação direta da crosta. Poderemos, doravante, praticar a volitação, utilizando nossos conhecimentos de transformação da força centrípeta. A luz que nos banha resulta do contato magnético entre a energia positiva do Sol e a força negativa da massa planetária. Prossigamos. Não tardaremos a entrar no Rio de Janeiro. Então, eles deixam aquela esfera, né, espiritual de umbral para entrar na crosta terrestre. Mais à frente, Aniceto fez uma recomendação para eles, que eu não vou falar agora, vou deixar no próximo slide, muito interessante. A essa altura, assaltou-me o desejo de perguntar alguma coisa relativamente à direção. Pode passar. Como nos orientaremos? Indaguei curioso. Antes de tudo, respondeu o instrutor, é preciso não esquecer que nossas colônias estão situadas no campo magnético da América do Sul. Qualquer bússola seria sensível de agora em diante, mas, em nosso caso, é indispensável educar o pensamento e orientar-nos dentro da energia que lhe é peculiar. Empregamos, de novo, a capacidade evolutiva
a capacidade evolutiva e, dentro de pouco, as matas de Petrópolis estavam à vista. Mais alguns minutos, perlustrávamos as grandes artérias cariocas. Por sugestão do instrutor, abeiramos-nos do mar, em exercício respiratório de maior expressão. Então, quando o Aniceto orientou que eles, né, se abeirassem ao mar, quando eles entraram dentro da crosta terrestre, a gente pode pensar que esse mar ele veio como um local de o mar, como um local de refazimento, né, das energias dele, um local para descansar. Aí quando eu estava lendo esse capítulo, achei duas coisas essenciais que ele falou: o sol, a importância da luz do sol e da água, né? Aí ele, ah, os dois elementos fundamentais para a vida. Vicente e eu estávamos positivamente exaustos. Reconhecíamos que o esforço fora significativo para nossas escassas forças. Alguém quer falar alguma coisa? Indiferente à nossa presença, os transeuntes passavam apressados, de mente chumbada aos problemas de ordem material. Funcionavam ônibus repletos. A grande Bahia figurava-se-nos cheia de forças renovadoras. Quando se acendiam as primeiras luzes elétricas, Aniceto convidou-nos generosamente. Vamos ao reconforto. Vocês estão fatigadíssimos. Irei mostrar-lhes que nosso lar tem igualmente alguns refúgios na crosta. Alguém quer comentar alguma coisa? Então, gente, esse é o capítulo termina aqui, né? E, assim, Elaine, volta para mim no slide anterior. Eu queria comentar uma coisa, acabei esquecendo a frase. Deixa eu ver se é nisso. É sobre o pensamento, educação, é indispensável educar o pensamento, e orientar-nos dentro da energia que ele é peculiar. Eu achei até interessante, porque eu estou lendo aquele livro, Pensamento e Vida, aí eu falei, e o livro fala muito sobre isso, né, educação do pensamento. E o pensamento é tudo, né? E nós que estamos aqui na crosta, no dia a dia, na correria, não nos atentamos para os nossos pensamentos. Às vezes, nossos pensamentos ficam vagueando aí por várias situações e a gente não sabe, né? Ou não temos noção de como é importante educarmos. Então, está aberto, né? Quem quiser fazer algum comentário, alguma observação. Não, gente, ninguém? Eu acho interessante porque ele cita, né, o Aniceto fala aqui que como eles entraram na zona de influenciação direta da crosta, né, lembrando que eles não estão fora do planeta, né, gente, eles estão dentro do planeta, então eles, como ele mesmo descreve, ele não vê a Terra como uma abóboda, né, ele não está vendo o planeta de fora, ele está dentro do planeta e eles observam o ambiente onde eles estão inseridos. Eles estão saindo de uma região do umbral, estão chegando na crosta material da Terra, na crosta terrena. E aí ele fala que, a partir daquele momento, eles podem praticar a volitação. Lembrando que o André e o Vicente, eles passaram por um treinamento, né? Vocês se recordam? Eles passaram por um treinamento para que eles pudessem desenvolver algumas condições de trabalho. Só que, como aqui ele falou agora há pouco, eles não tinham ainda condições de desenvolver, né, de aplicar a volitação, porque isso dependia
do desenvolvimento deles, né, um desenvolvimento espiritual mesmo. Então, mas pouca coisa por pouco tempo, eles conseguiam realizar. Então, a partir daquele momento que eles já estavam, né, eles já tinham chegado na crosta, então eles poderiam praticar a volitação, utilizando os conhecimentos, olha só que interessante, os conhecimentos de transformação da força centrípeta, né, que a gente sabe que em física é a força que puxa tudo para o centro, né. Eu lembro disso porque eu sou inteligente? Não, é porque eu fiz aula de direção, né, aí lá conta pra gente, quando a gente vai fazer a curva, tem a força centrípeta, a força centrífuga. A centrífuga joga para fora, a centrípeta a centrípeta puxa para o centro, né. Mas é uma força dinâmica da Terra, né, é uma força dinâmica, isso é física. Então Newton já tinha ensinado isso pra gente, né, então tudo o planeta puxa todas as massas para o centro, não é mesmo? Obrigada. Puxa as forças para o centro. Então, gente, é ciência. O que que a gente está aprendendo com esses espíritos? A gente aprende com eles sobre desenvolvimento moral, a gente aprende com eles como aplicar os ensinamentos do Cristo em nossas vidas, na vida de quem está no nosso entorno, né? Quando Jesus fala quem é o seu próximo, né? Honrar pai e mãe, ele ensina lá, ele está falando para nós de honrar os próximos que estão mais próximos de nós, né? Quando falam para ele: "Ó Senhor, Maria e seus irmãos estão lá fora, lá na boda lá, ó, estão" na boda não, em outro momento, "estão lá fora te chamando. Sua mãe e seus irmãos", aí fala: quem é minha mãe, quem são meus irmãos, né? São todos aqueles que fazem a vontade do Pai. Então a gente está aprendendo aqui sobre a aplicação das leis divinas em torno de nós e sobre ciência. Porque tudo a gente já entendeu que tudo que se movimenta, que se opera em torno de nós, não é fantasioso e nem é milagroso ao ponto de ser, a ciência do absurdo, né. "Ah, isso aí tinha um termo antigamente muito usado, que dizia, assim, que essas coisas não podiam ser conhecidas. Tem uma palavra que descreve isso, agora eu não estou lembrando. Não poderiam ser conhecidas, misteriosas, né. A própria palavra dava um ensejo de que a gente não podia conhecer o que estava por detrás dela, porque era um mistério. E aí a gente vai vendo que na vida e que tudo na vida tem, além de ter naturalmente o espírito de sequência, é tudo perfeito, em harmonia, em ciência, a gente está aprendendo sobre ciência. Ele está falando aqui: "Vamos utilizar para volitar", porque o trabalhador, para trabalhar, ele utiliza dos seus conhecimentos e dos conhecimentos que ele vai desenvolvendo, científicos e espirituais, que são as 2 asas, né, a inteligência e a moral, são as asas que libertam o homem. Então a gente vai ver aí no mundo grandes luminares que deixaram grandes ensinamentos pra gente e que a gente caminha sobre esses ensinamentos até os dias de hoje, e essas situações, são descritas o tempo inteiro. Então, para a gente não achar que o plano espiritual é um lugar fantasioso, né, igual tão distante, não é uma fantasia, né, é real. E aqui eles estão falando da aplicação de leis científicas, que a gente conhece aqui, mas eles conhecem muito mais que nós, né. Eu conheço só isso, tá, da força centrípeta e centrífuga, é isso. Na aula lá de direção de trânsito, a gente aprende sobre isso, mas é só isso. Então aqui ele está falando para gente que eu acho fantástico, ele está falando de ciência.
da aplicação da ciência. Então, além de desenvolver a moralidade, se desenvolve também a inteligência e o uso e a prática dela na aplicação da vida, que é o que está acontecendo, que a gente vê acontecendo em torno de nós o tempo todo, né? O tempo todo na vida. E tudo tem uma uma sequência muito linda, né. Eu estava vendo hoje no jornal, por exemplo, eles estão retirando do mercado, eles estão retirando os orelhões, né, que muitas vidas, muitas histórias se basearam nos orelhões de antigamente. A juventude de hoje não sabe nem o que é isso. Mas é errado? Não, gente, é o espírito de andamento da evolução das coisas, né. A ciência vai sendo colocada, oferecida para nós, assim, no contra-gota, que é o que a gente dá conta de processar, e daí para frente vai dando grandes saltos. Quando a gente desencarnar, a gente vai desencarnar sem ter acesso a grandes conhecimentos que essa criançada, juventude de hoje tem, mas quando nós retornarmos para cá, reencarnados, teremos tantos outros conhecimentos, claro que cada um de acordo com o que é possível para si, né, dentro do que dá conta de processar, seu HD lá, o que dá conta de processar, mas a vida é isso. Então eu achei tão fascinante quando ele vai falar, né, dessas ciências que a gente não fica estudando como se a gente estivesse lendo um livrinho de conto de fadas, né, de um castelo mágico, de alguma coisa que existe em algum lugar fantasiosamente. Não é isso, não é a proposta desse estudo, né. É ciência, é aplicação mesmo de leis que existem, como Denise falou, mais para trás, né, e eu também achei fantástico, que ele diz assim que todo aquele que opera e coopera de espírito voltado para Deus, poderá aguardar sempre o melhor. Todo aquele que coopera na seara do Criador, poderá sempre aguardar o melhor. E tem uma frase que é fascinante, que ele diz assim, que não é uma promessa de amizade. "Ah, você é meu amigo, eu vou te cantar essa pérola". Não é uma promessa de amizade, é uma lei. Então existem leis que coordenam o mundo, né, de uma forma maravilhosa. E é isso, né, gente. Obrigada. Mais alguém, gente? Denise, mais alguma coisa? Seu microfone está desligado. A VPR comercial aí, não sei seu nome. Ligou. É como se Deus falasse assim pra gente, né? Não tem favoritismo. A lei é uma para todo mundo, para todos nós, né? E eu também, essa frase também me impactou um pouquinho. Eu gostei quando eu vi a frase. Muito bom. Renata, na verdade, quando eu li essa frase, me fez lembrar, acho que já tem uns 20 anos, eu trabalhava numa instituição que acolhia adolescentes em vulnerabilidade, então, diversas situações, e nós vivíamos de doações. Chegou um momento lá crítico, de não ter alimento para esses adolescentes, sabe? E eu falo que ele também, é confiar na providência de Deus, nas orientações. E, né, na hora que eu li, eu lembrei disso, né? Quem coopera para o bem. E aí nós sabíamos da onde que ia tirar, né? Doação, a comunidade oferecia ali alguma coisa, mas não era, nós tínhamos mais de 100 adolescentes. Então, aí, um belo dia, aparece o carro, um caminhão da Aimoré. Uma tarde, não esqueço disso, uma tarde, cheia de caixas de biscoito.
e para doar, perguntando se nós aceitaríamos, né? Porque ele estava próximo a vencimento, não tinha vencido, mas não poderia ser colocado no mercado. Ô, gente, eu vou contar a você, mas teve biscoito para funcionário, para aluno, para todo mundo, e sobrou foi biscoito nessa escola, e disso, aí a nossa cozinheira era muito católica, aí ela tinha uma Nossa Senhora na despensa, ela abraçava com essa Nossa Senhora e falava, ô Cidinha, você trouxe, ouviu minhas preces, Cidinha. Aí nesse dia, me ensinou muito a gente a confiar no trabalho de Deus, sabe? E eu vejo isso também muito na campanha do Quilo. As meninas arrecadando, os grupos, e aí de repente aparece, que a gente sabe, mas de repente, mas vem aquela doação inesperada, e aí está todo mês, tem a cesta. Eu falo, gente, todos os dias Deus cooperando para o nosso trabalho no bem. Todos os dias. Eu carrego isso para minha vida e para minha casa. Quando as coisas ficam difíceis, eu falo, tudo vai dar certo, né? Não vou, eu tenho certeza, Deus está preparando coisas melhores. Com certeza. Isso, só isso, uma contribuição. Mais alguém, gente?